sequência aqui. Olha, eu quero ler algo para vocês aqui, amado. Agora eu quero conectar com o nosso tema principal, a vinda de Satanás. A Bíblia fala para nós sobre a vinda de Cristo e a manifestação de Cristo durante esse período, a manifestação da vinda de Cristo durante esse embate final aqui na Terra. E a Bíblia também fala da vinda de Satanás. E fala da manifestação da vida de Satanás aqui na Terra, onde nós temos essas duas forças combatendo, profetas do lado de cá versus profetas do lado de cá. Verdadeiros profetas versus falsos profetas. Verdadeiros mestres versus falsos mestres, não é? Então nós vamos ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia fala da vinda de Satanás. Eu quero falar um pouquinho aqui no nosso programa nessa noite sobre a vinda de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então fala de uma vinda. Tem uma vinda aí também. Ora, não teve o ministério do Filho do Homem? Tem que ter o ministério da perdição também. Porque ele é paralelo. Ele é paralelo. A vinda de Satanás. A esse cuja vinda é segundo a eficácia do diabo, de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Mentira. E sabe o que nós estamos vendo agora, irmãos? Eu quero chamar a atenção para vocês em algo aqui muito interessante. Quando nós fizemos aqueles estudos em novembro de 2016 a respeito do que estava acontecendo na América, as eleições americanas, uma coisa foi muito notável, mas muito notável mesmo, depois que este personagem assumiu a presidência dos Estados Unidos. E este fato é notório, nós sabemos disso, que ele não é popular, que ele não é aceito. Que ele não é aceito, não é verdade? Ele não é aceito, ele não é popular. E me chama muita atenção, e eu não li para vocês naqueles programas, e eu gostaria de ler para vocês nessa noite. Acabei de ler para vocês 2 Tessalonicenses, vou tentar conectar algumas escrituras. Mas há algo muito notável na mensagem O Primeiro Selo, do dia 18 do mês 3 de 1963, eu quero que vocês prestem atenção, porque há uma interrogação na cabeça de muitas pessoas, porque não tem aparência de que... O que eu quero dizer? Parece que esse personagem que entrou na presidência americana é inofensivo. Mas vamos dar uma olhada em alguns detalhes que o profeta disse para nós a respeito de um tal personagem, do qual nós falamos em novembro de 2016. E aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção, no primeiro selo, quando o profeta está falando sobre o diabo se encarnar, quando o profeta fala sobre o diabo se encarnar, e eu tenho chamado muita atenção, irmão, e eu gostaria de voltar a chamar a atenção de vocês neste assunto, que quando nós vemos o mistério do sétimo selo se desvelar para nós, ele vem em três personagens. Ele vem na unção de Moisés, na unção de Elias e o próprio Cristo. Três personagens aparecem. Debaixo, o que eu estou dizendo? Debaixo do sétimo selo, aparecem três personagens, que é a vinda de Cristo. Ora, se a vinda de Cristo tem esses personagens, eu quero saber quais são os personagens que compõem a vinda de Satanás do outro lado, que ele tem que estar aqui, em algum lugar. Ele tem que estar aqui, mas ele está muito disfarçado. Ele está muito disfarçado. Mas o profeta disse para nós, quando ele estava falando da encarnação, porque veja, irmão, Moisés era Cristo que estava nele, Elias era Cristo que estava nele. E aí, Jesus era a plenitude daquele Cristo que estava nele. E nós vamos dar uma olhada dos dois lados, como nós temos feito aqui, mas eu não li essa escritura para vocês, eu não li essa citação para vocês em novembro de 2016. E eu quero chamar a atenção de vocês. E eu sei que tem um ponto de interrogação bem grande. Irmãos, e eu creio que o perigo mora porque não tem aparência. Tudo que tem aparência, irmão, não é. Aquilo que não tem aparência é. Você lembra de Samuel, quando foi ungir os filhos de Davi? Aquele que tinha aparência não era. E aquele que não tinha aparência, porque nem o pai dele convidou ele para fazer parte daquela reunião. Aquele era. E o diabo ele é muito esperto, ele é muito inteligente. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel, do que Noé,
e do que Samuel. A Bíblia diz isso. Ele é muito inteligente, ele sabe disso, que se vier aparente, o peixe não vai morder. Não vai pegar a isca. Então ele tem que fazer de uma maneira, irmão, muito bem disfarçada, para que ninguém veja que é ele que está ali operando. Mas veja o que diz o nosso querido profeta no primeiro selo. Presta bem atenção que eu vou ler para vocês. Eu ainda estou falando do meu assunto ali, mas vamos dar uma desviada aqui, um parênteses, com calma. Tomar uma água aqui antes. Tomar uma água. E olha, nós vamos pisar mais em cima de gelo fino aí. Cuidado para não se afundar, hein? Se afundar, dá um grito, nós jogamos uma boia. Te resgatamos. Não precisa morrer de hipotermia espiritual, não. Só porque caiu no gelo fino. Tá ok? Parágrafo 307, primeiro selo. Ele se torna um homem quando eles o coroaram. Leiam, notem como Daniel disse que ele controlará as igrejas. Como que ele tomará conta, tomará posse das igrejas. Vocês gostariam de ler? Daniel 11, 21. Presta atenção nesse verso. Vou até usar meu quadro agora, viu? Preste atenção neste verso. Porque Daniel 11, 21, o irmão Brana só lê um verso para falar de um tal personagem que vai assumir o Conselho Mundial das Igrejas. Um tal personagem. E ele pega um verso só do livro de Daniel. E eu não li para vocês, por isso que eu quero chamar a atenção. O verso diz assim, ó. Depois se levantará em seu lugar um homem, não mulher. Um homem vil. Está falando de Roma aqui. Se levantará um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. O que quer dizer isso, irmão? Não tinham dado a dignidade real. Sabe o que é isso? Eles não dão a glória do reino. Não dão o reconhecimento do reino. Isto é, não é popular. Ao qual não tinham dado a dignidade real. Não respeitam ele como rei. Não dão a ele a glória do reino. Não dão a ele o reconhecimento. Quem é esse personagem, amados? Quem é esse personagem? Ao qual não tinham dado a dignidade. Eu estou lendo aqui o irmão Brana falando, Daniel 11, 21. Ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá pacificamente, quer dizer, não vai ter guerra para ganhar a eleição. Não vai roubar nada. Ele vai virar pacificamente. E tomará o reino com, a palavra original aqui é bajulações, lisonjas ou louvores insinceros. O que é bajular, irmão? É falar o que a pessoa quer ouvir. É agradar para você conseguir um benefício próprio. Como é que ele vinha? Mas ele virá pacificamente e tomará o reino com lisonjas, ou com bajulações, ou com louvores insinceros. Foi exatamente isso que aconteceu, que Daniel disse que o anticristo faria. Ele se encaixará no perfil das pessoas. Sim, ele se encaixará no menu deles para este dia, das igrejas. Pois nesta era da igreja eles não querem a palavra, Cristo, mas eles querem igreja. A primeira coisa, eles não perguntam se você é cristão, mas que igreja você pertence? Eles não querem Cristo, a palavra. Deus tem prometido isso. Quando a palavra é recusada, então eles são entregues aos seus desejos. Vamos ler Tessalonicenses novamente. Eu quero observar aqui um minuto. Segundo Tessalonicenses 2:9, o profeta conecta Daniel 11, 21 com segundo Tessalonicenses 2, a partir do verso 9. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Eu quero observar aqui, segundo Tessalonicenses 2, 9 ao 11. Diz que eles iriam, ao rejeitar a verdade, seriam entregues a uma mente réproba e creriam a mentira e seriam condenados por isso. Agora, isso é o que o Espírito Santo disse. Agora, por que eu peguei esse texto? E o que nós estamos vendo nos Estados Unidos agora, irmão, é um homem que mente descaradamente e o povo vai engolindo tudo. Vai engolindo tudo. Mas eu quero olhar alguns detalhes desse tal personagem. Aí você diz assim, não, Mobílio, você está ficando louco. Tessalonicenses 2, 9 a 11 é o homem do pecado. Eu quero te perguntar, quantos homens do pecado tem? Um ou dois? Eu vou perguntar para vocês, quantos vêm debaixo do sétimo selo e da sétima trombeta? Vem dois? Vem dois ou vem três? Ou, aliás, vem dois ou vem um? Nós vamos entender, amados, que quando o Messias verdadeiro se manifesta para os judeus, há dois personagens. Quando
nós tivemos a manifestação do sétimo selo para nós, os gentios, tinha dois personagens, Oral Roberts e Billy Graham, e Cristo, que era a plenitude da palavra, manifestada no ministério do Filho do Homem, não é? Usando uma carne profética para se manifestar a nós. E nós estamos vendo, quando você diz, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11, mas ali está falando de Roma. É Roma. É Roma. Mas quantos personagens tem ali? Quem é que se encaixa nesse personagem? Que não ganhou a dignidade real? Que não é popular? É o Papa, irmão? Que não é popular? Esse é o Papa mais popular que existe. O camarada, nos últimos anos, dos últimos papas, esse que está aqui agora é um dos mais populares. Só se fala bem desse homem. Só se fala bem, gostam, é sorridente, ele é carismático. Mas quem é esse, então, o qual não tinha dado a dignidade real, mas veio pacificamente e veio com lisonjas, com bajulações, com louvores insinceros, falando para o povo, falando para a igreja protestante o que eles queriam ouvir? Irmão Billy, você não tem medo de falar esse tipo de coisa, não? E não sei, eu não estou falando que é. Eu estou olhando a descrição. Eu estou olhando o que a Bíblia diz que seria esse personagem, o que o profeta disse que esse personagem seria, para tentar te ajudar, para tentar entender a hora que nós estamos vivendo, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Irmão, tem dois personagens na Terra hoje super importantes para a igreja do mundo. Tem dois personagens importantes. Tem um lá no Vaticano e tem um lá na Casa Branca. Dois. Nós vamos ter dois personagens importantes indo lá para o remanescente da igreja judia. Nós teremos Moisés, teremos Elias. Nós tivemos dois personagens importantes que vieram para a igreja gentia aqui. Nós tivemos um Billy Graham indo para aqueles mais tradicionais e tivemos um Oral Roberts indo para os mais pentecostais. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Mentira, mentiras, bajulações, lisonjas. É tudo mentira, é tudo enganação. É só para conseguir o que ele quer. Só para conseguir o que ele quer. A Bíblia está dizendo, o profeta disse, este é o homem que vai tomar controle das igrejas. Leiam como Daniel disse que ele controlaria ou controlará o reino das igrejas. É esse personagem de Daniel 11, 21. O qual não tinham dado a dignidade real. O que significa? Na Bíblia inglesa diz, não deram a glória do reino. Não deram o reconhecimento que eles deram para os outros presidentes, para os outros chefes. Presta atenção, viu, amado? Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, porque tem coisa aqui. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora, o que é o reino da igreja? O reino da igreja, o profeta explica na mensagem Ordem da Igreja, que é o Conselho Mundial de Igrejas, o reino das igrejas. E nós sabemos que o Conselho Mundial de Igrejas não vem do Vaticano, vem dos Estados Unidos da América. Apocalipse 13, 11. Dali em diante aparece a imagem da besta, que é o Conselho Mundial de Igrejas, segundo as palavras do profeta. Claro que eles estão trabalhando juntos ali. A igreja mais antiga, tradicional, com a igreja mais moderna. Mas é a mesma Roma. É a mesma Roma. Não é? A Roma mais pagã e a Roma mais cristã, assim chamada. E lembre-se, Deus está me confiando que eu fique com a palavra. E eu estou confiando a vocês que vocês carreguem a palavra. Vejam. E mantenham-se espirituais, pois lembre-se, todas as forças do reino de Satanás se virarão contra vós assim que começarem a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não apenas recrutas novatos. Vós sois soldados maduros agora, e sido treinados para lutar. E Satanás virá entre vós, fazer com que disputem uns com os outros, se ele conseguir, rejeite ele imediatamente. Vós sois irmandades, e ele é o inimigo. E nós estamos aqui para segurarmos um estandarte nesta hora do entardecer, que quando o mundo está escurecido e todo o reino da igreja está indo para o conselho de igrejas. Fala de novo do reino da igreja aí, ó. Está indo para o conselho de igrejas. O reino da igreja é o mundo denominacional. Quem é que vai dominar o mundo denominacional? É esse personagem de Daniel 11, 21. Aí o profeta disse, e bem brevemente eles vão tentar pregar um aviso nesta porta aqui, escrito fechado. E então nós vamos ter que encontrar em outros lugares,
porque eles certamente irão fechar estas igrejas num desses dias, se nós não tomarmos a marca da besta. E nós estamos dependendo em permanecermos verdadeiros a Deus até que a morte nos libere, e é isso que intencionamos a fazer. O profeta disse, porque eles certamente irão fechar essas igrejas num desses dias, se nós não tomarmos a marca da besta. E então nós vamos ter que nos encontrar em outros lugares. Eu não vejo a hora para isso acontecer. Fecha logo a igreja. Vamos, que eu quero ir embora. Não é? Eu quero ir embora.